Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui diretamente da redação do jornal Município Blumenau. Hoje recebendo o prefeito de Pomerode, Hércio Krick. Seja bem-vindo, Hércio. Muito obrigado por ceder aí uns minutinhos da sua agenda para conversar com a gente. Olá, Cristóvão. Olá, as pessoas que nos acompanham. Eu que agradeço o convite, acho importante essa interação e nós estarmos principalmente em comunicação com todas as pessoas, né, que são cidadãos e que também tem a importância de ajudar a construir cada vez mais um município melhor. Agora, Hércio, a gente estava conversando até antes, da gente começar aqui a nossa entrevista, que você está, então, 6 anos consecutivos aí como prefeito, já havia sido prefeito antes foi vereador, está na vida pública aí desde 93, é isso? Isso. E eu queria que você comentasse o que mudou na cidade de Pomerode ao longo desses anos, uma cidade que é muito querida aqui por Blumenau, pelos blumenauenses. Mas o que você acompanhou de transformações na cidade ao longo desse tempo? Assim, talvez só rapidamente, né? Por que eu acabei entrando em 92, né, nas eleições de 92, para a questão da vida pública, política? Primeiro, e continuo dizendo, né, meu objetivo de vida não é seguir carreira política, apesar de ter disputado já várias eleições, né, de vereador em 92, e aí depois vice-prefeito, prefeito, e voltei em 2016, na eleição de 2016. É porque eu penso que cada um de nós precisamos contribuir para que a gente tenha um lugar melhor. O que mais a gente faz na nossa vida, e eu quero me incluir nisso, é ficar reclamando. E a maior parte das vezes, Cristóvão, a gente reclama sem ter conhecimento. A gente vai jogando pedra, por que o prefeito não faz isso, por que o vereador não faz isso e aquilo, e quando a gente está lá a gente consegue ver o quanto muitas vezes a gente quer fazer e não consegue fazer. Então, só colocar isso, Mas aí quando você falou, talvez é uma das primeiras vezes que alguém me faz uma pergunta dessas, O que mudou de 92, 93, quando eu realmente era jovem na época, ainda sou jovem, mas quando eu era vereador para hoje, são de 93, são 30 anos 30 agora, anos. Eu vejo assim muita coisa, mas muita coisa mudou, não só em Pomerode, mas no mundo, A própria questão do telefone celular não existia na época. Hoje, não demora, não vai mais existir o telefone celular. Mas a nossa cidade, a questão, o crescimento, o número de pessoas, a população cresceu muito. Pomerode acabou conquistando um espaço significativo na questão do turismo em Santa Catarina e também mesmo no Brasil. Isso muito em razão, primeiro, talvez o zoológico foi o nosso grande atrativo, aí depois a cultura, essa cultura alemã que é tão forte em Pomerode, ela foi outro atrativo, aí foram surgindo diversas outras atrações para que as pessoas venham para lá. E mesmo no setor industrial, Pomerode aí acabou crescendo bastante, talvez na época ainda, Pomerode exportava mão de obra. Hoje nós importamos mão de obra. Pela quantidade de empresas que nós temos em Pomerode, nós temos hoje muitas pessoas vindo dos municípios vizinhos que trabalham em Pomerode. E talvez mesmo na questão da infraestrutura, muita coisa mudou na questão de trânsito, de ruas pavimentadas. Então eu penso assim que se uma pessoa tivesse sido congelada lá no ano de 93 e voltasse hoje, ela não ia mais conhecer Pomerode. Mas o que aconteceu com essa cidade? E algo que me chama muita atenção, na saúde, se nós formos ver, isso não é coisa de Pomerode, mas eu vou citar o exemplo de Pomerode. Pomerode nós tínhamos em 93 2 postos de saúde só. E a população ela não dobrou de 93 para 2023. Mas nós tínhamos 2 postos de saúde. Hoje nós temos 10 postos de saúde. Um hospital muito mais bem estruturado. E se formos olhar a fila, as pessoas que talvez esperam por um atendimento de saúde, eu poderia dizer que talvez até maior, com uma estrutura muito melhor do que na época. Hoje nós temos ainda assim essa demanda, apesar de Pomerode ser talvez um dos municípios que tem uma melhor estrutura, os indicadores mostram isso, isso não nos permite dizer que nós já estamos no patamar que todos nós gostaríamos. Mas mesmo assim é importante destacar, talvez também uma das coisas, Cristóvão, qual é a grande diferença?
em 93 nós atendíamos talvez o básico do básico. Hoje, o que a saúde pública oferece, isso é espetacular, né? Talvez até planos de saúde não oferecem isso. Tanto que também nós tínhamos, Pomerode sempre tinha um percentual muito grande de pessoas que tinham plano de saúde. Hoje, isso estava, mais de 40% da população de Pomerode tinha plano de saúde. Hoje, nós não chegamos mais a 20%. Então, cada vez mais as pessoas estão dependendo e procurando a saúde pública. Então, a própria questão da educação, né, se nós formos olhar a evolução que nós tivemos, eu vou só citar em 2001, quando eu fui vice-prefeito com a prefeita Dona Magret. Nós tínhamos uma creche, na época a gente dizia creche, hoje são sem educação infantil. Nós tínhamos uma pública só e mais duas que eram de entidades filantrópicas. Hoje nós temos 10 centros de educação infantil e que também não atendem, nós temos uma fila de espera, principalmente, quer dizer, só na creche 1, que são até 2 anos aí. Então, para a gente ver, né, quanto mais a gente oferece de estrutura, mesmo assim a gente não consegue resolver, né, a demanda. É algo que nós estamos buscando. Então, eu diria assim que, com muito orgulho, né, todos nós pomerodenses podemos dizer que Pomerode realmente se transformou e é uma cidade que está muito melhor mesmo, né, nesses últimos 30 anos. Na verdade, todas as cidades vão melhorando, né, mas eu assim, fico extremamente feliz em podermos ver o quanto nossa cidade conseguiu estar ofertando uma qualidade de vida melhor aí para todos. A cidade vai melhorando, vai atraindo as pessoas, vai precisando melhorar cada vez mais, vai surgindo essa responsabilidade também de atrair cada vez mais pessoas, melhorar em todos os aspectos, né? Hércio, agora a gente publicou uma notícia, né, o repórter Jotan Silva, em fevereiro, falando sobre a situação da água e do esgoto, né, que vai ter uma privatização 100% desse tratamento em Pomerode, uma situação até interessante, né? Aqui, se tratando de região, nós temos, a gente está falando aqui, nós estamos agora na cidade de Blumenau, onde ainda é um sistema de autarquia, ainda na verdade, voltado, né, para o poder público, e agora Pomerode, então, encaminha, né, tudo encaminhado para esse tratamento de água e esgoto de maneira privatizada. Primeiro, eu queria entender por que a cidade chegou a essa conclusão, por que a Prefeitura de Pomerode chegou a essa conclusão de que o tratamento da água e do esgoto seria melhor, então, entregue à iniciativa privada, e como é que está a expectativa para o início dessa transformação, podemos dizer assim? Talvez importante primeiro a gente só esclarecer um ponto, né? Existe uma diferença entre privatizar e fazer a concessão. O que nós fizemos lá em Pomerode é entregar para a iniciativa privada através de um processo de concessão. O que significa isso? Ou seja, o município continua tendo a responsabilidade, mas durante um prazo, que no caso de Pomerode, de 35 anos, a empresa vencedora, ela estará explorando o serviço mediante, né, a execução de inúmeras obras. E por que nós chegamos a essa conclusão, a essa alternativa? Nós já há muito tempo buscamos, como eu tenho certeza todos os municípios buscam isso, né, nós conseguirmos tratar o esgoto. Nós temos em Pomerode também uma autarquia, ou seja, nós nunca dependemos de Casan, sempre foi o município que tratou da questão da água. E aí o que acontece? Né? Nós, além do problema do esgoto, que é um problema aí na maior parte dos municípios de Santa Catarina, nós começamos a enfrentar problemas no abastecimento de água. Aquilo que você falou, a cidade foi crescendo e o problema não é o tratamento da água. O maior problema nosso é a nossa rede de fornecimento. A tubulação que nós temos hoje, ela não consegue fazer com que a quantidade de água que precisa chegar lá na ponta seja suficiente. Então, além dos investimentos que nós precisamos fazer na questão da rede de distribuição da água e mesmo também já nos preparando para enfrentar o crescimento de Pomerode, nós também precisamos melhorar a própria questão do tratamento,
E a questão do esgoto, que é talvez o que nos faz com que o nosso IDH, o nosso Índice de Desenvolvimento Humano, ele não seja melhor. E então, a partir do momento em que se discutiu que nós precisaríamos definitivamente atacar a questão do tratamento do esgoto, nós buscamos e analisamos as diversas alternativas. Nós já havia pensamentos anteriores a isso, mas em 2017, havia a gestão anterior à nossa, em 2015, 2016, chegaram a fazer até uma discussão pública, e aí houve uma reação muito grande por parte da população e até assim, os partidos que não eram do prefeito lá da época, dos quais o partido do qual também, digamos, a nossa linha se manifestou contrário. Eu sou a favor, quero colocar isso, eu defendo um Estado menor, eu defendo com que aquilo que é possível a iniciativa privada fazer, nós temos que passar. Por quê? E isso a gente identificou também nesse processo agora. É muito mais ágil. É uma empresa privada, ela não precisa fazer licitação, ela não precisa, eventualmente, encaminhar um projeto para a Câmara de Vereadores, para pedir isso, aquilo e essas coisas todas. Surgiu um problema, ela vai buscar a alternativa melhor para resolver o mais rápido possível. E o público nem sempre consegue isso. E em razão disso, às vezes, o público também é mais caro. Ele acaba sendo mais caro em razão dessa situação, das exigências que se tem para o público. Então, nesse processo, que levou um bom tempo, nós realmente vimos, ou nós iríamos fazer a concessão, ou talvez nós levaríamos um tempo muito grande para conseguirmos ter a nossa rede de esgoto em Pomerode. Uma outra situação, que também precisa ser visto no Brasil, esse é o meu ponto de vista, para que nós, empresa pública, possamos buscar algum financiamento junto à rede pública de bancos, que seria o Banco Brasil e a própria Caixa, ou mesmo em bancos internacionais ou bancos privados nacionais, é extremamente complexo, é muito difícil. Então, em razão disso, é que nós não tivemos outra alternativa, como eu coloquei. Ou nós iríamos fazer a concessão, ou nós talvez estaríamos levando um tempo muito grande para conseguir fazer acontecer, ou ainda, quais seriam as alternativas que nós vimos? Nós teríamos que talvez aumentar a nossa tarifa de esgoto, enfim, eram alternativas que às vezes nem caminhos legais acabavam sendo permitidos. Então, por tudo isso que vimos que o caminho era esse. Outra situação, por que nós agora enfrentamos de uma maneira muito rápida? Porque há um processo que já teve uma sentença e que está sendo recorrida dos municípios da bacia do Vale do Itajaí, que o Ministério Público Federal nos obrigou, seria até o ano de 2031, 2032, resolver o problema de esgoto de todos os municípios que são da bacia do Vale do Itajaí. E aí também o próprio marco regulatório que nos dá o prazo até 2033. Então, nós estávamos contra o tempo. E felizmente, Pomerode foi um dos primeiros municípios que acabou adotando esse caminho. Isso nos trouxe uma série de vantagens aí que faz com que aquele que sai na frente tenha essas vantagens aí. E já tem prefeito interessado no modelo? Já teve gente perguntando como é que foi feito, lógico, ainda não foi implementado, mas já surgiu algum colega aí de prefeituras vizinhas, de repente, ou do estado de Santa Catarina, enfim, que tenha se interessado por essa tentativa, por esse modelo? Sim, na verdade, o que a gente tem que colocar? Vamos até citar, por exemplo, Blumenau. Blumenau, ele adotou o modelo também, mas só para o esgoto e não a água, E nós vimos que pelo porte do nosso município, ou nós iríamos fazer tudo, ou não iria se viabilizar. Mas é importante até colocar, nós prefeitos aqui da região, eu não sei muito bem das outras, mas talvez nossa região é um dos lugares onde mais nós procuramos trabalhar juntos. Nós temos consórcio da saúde, o consórcio do Médio Vale do Itajaí, com sede lá em Timbó, a Agir, que são consórcios onde nós, municípios da região, nos juntamos e buscamos soluções de uma maneira conjunta. E essa situação nós também já discutimos. A questão do esgoto foi algo que foi discutido já lá em 2018, 2019, para que nós possamos enfrentar isso de uma maneira conjunta. Até porque
Nós temos muitos municípios que talvez não conseguem viabilizar uma concessão pelo porte deles. Então nós temos esse desenho ainda, tenho interesse, né, de que talvez a gente tenha uma empresa concessionária a nível regional. Mas vários municípios aqui da região, eles já vieram pedir informações, mesmo fora, né, da região, eles foram ver até pelo sucesso que foi o nosso processo de concessão, digamos, esse primeiro passo. Nós tivemos 12 empresas que participaram, que vieram e ofertaram lances no processo de concessão. Isso nos surpreendeu a todos. Aí, Como é que funcionou esses lances? Era baseado na capacidade técnica? Ou quais eram mais aproximadamente os critérios? Não dá para falar tudo, sim, mas... Sim, na verdade, assim, primeiro a gente tem que colocar o nosso desejo, eu defini isso, né? Nós tivemos a participação, quem nos assessorou, quem nos ajudou nisso, é uma fundação Exute, que tem uma experiência já nesse trabalho e que foi fantástico, né? Um processo como esse, ele precisa passar pelo Tribunal de Contas, que faz uma análise e eventualmente faz alguns apontamentos para que ocorram correções. Felizmente o nosso passou direto, nós não tivemos nenhum apontamento do Tribunal de Contas. E o que eu deixei muito claro para a Fundação Exute? Qual era o objetivo nosso em Pomerode? Resolvermos o problema de esgoto e também dar água para as pessoas que não tinham a água da maneira como nós gostaríamos e como elas queriam. Elas tinham uma deficiência no fornecimento. Esse era o nosso objetivo. E de preferência, se fosse possível, reduzir até o custo. E aí eles perguntaram, mas vocês não têm interesse em outorga? O que é outorga? Né? É um valor que a empresa pagaria para fazer o serviço. Falei, não, nós queremos realmente que possa, tudo que for para ganhar, seja revertido para o usuário do sistema. Só que, qual foi uma preocupação que se levantou e que ocorreu uma mudança? Que nós, todos os critérios, as exigências técnicas, isso foi colocado. Nós falamos o que nós esperávamos e o que nós queríamos da empresa que fosse fazer o serviço em Pomerode. E aí, surgiu uma preocupação de que, eventualmente, poderíamos ter uma disputa em reduzir o preço de uma maneira tão significativa que poderiam, talvez, as empresas chegar a um preço que seria inexequível, ou seja, que talvez já no ano que vem estariam pedindo um reequilíbrio fora da realidade. E por isso surgiu, então, a sugestão que nós estipulássemos 15% o desconto máximo, que seria dentro da análise, seria um desconto que a empresa conseguiria se manter em pé e consegue aí fazer o serviço, com os reajustes que a agência reguladora estaria permitindo, e aí depois disso, então se deu oportunidade para critério de desempate, um valor de outorga, ou seja, um lance que a empresa daria para ser a vencedora, caso todas dessem 15% ou mais de uma. E, na verdade, todas deram 15%. E aí foi o maior lance que venceu, foi um consórcio Clear Ambiental, são 5 empresas, que então deram 62 milhões, arredondando. Não é bem 62 milhões, 61... E os quebradinhos? Isso, e os quebradão, né? Quase 62. Quase 62, E aí, isso foi surpresa para todos nós. Nos deixou extremamente eufóricos. É um dinheiro, além de resolvermos o problema do esgoto e da água, nós também teremos recursos que serão aplicados na melhoria da cidade, na infraestrutura, na saúde, na educação. Então, estaremos ganhando muito, estaremos transformando a nossa cidade com esse processo que já foi homologado, a empresa agora está se estruturando para que, no máximo, até o mês de maio, ela já esteja instalada e começando a atender em Pomerode. Muito bem. Vamos mudar de assunto então, Ercio, vamos falar um pouquinho sobre BR-470, né? Um fato aqui que na nossa região é sempre recorrente, inclusive o senhor veio aqui para Blumenau para visitar a sede da ANVI, da Associação dos Municípios do Vale Europeu. Esse é um tema que diuturnamente está na mesa da ANVI. É uma rodovia extremamente importante ali também para Pomerode, para o desenvolvimento econômico da cidade.
Como é que você observa a situação que se encontra hoje e quais têm sido, né, esses últimos assuntos entre os prefeitos aí da região? Nós até temos hoje, né, nós vamos ter às 17h30 uma reunião aí com empresários lá no Centro Empresarial Blumenau, onde estamos recebendo os deputados federais para que a gente possa discutir com eles. É um tema, né, que está sendo discutido há muitos anos, mas muitos anos mesmo, porque a 470 ela é essencial, né? Sem nós termos uma 470 mais bem estruturada, nós corremos o risco, né, e já perdemos muitos investimentos aqui de indústrias que acabaram se instalando ao longo da 101, apesar de nós termos uma qualidade de mão de obra fantástica, muito boa, nós temos esse empecilho, né? A logística ela acaba sendo prejudicada porque a pessoa, dependendo do horário, da época, para ela vir da 101 até Blumenau, por exemplo, até aqui onde nós estamos, ela pode levar às vezes 2, 3, 4 horas. Isso é inaceitável para fazer 60, 70 quilômetros. Então é preciso, né, que de uma vez por todas se tenha esse respeito com uma região que produz tanto para o nosso país, que paga tantos impostos e que infelizmente tem tão pouco retorno. E isso é na 470, isso é na área da saúde, na área da educação. Só vamos ver um exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, nós estamos aqui com uma extensão da Universidade Federal de Florianópolis. Isso é inaceitável, isso é um desrespeito para com a nossa região. E na 470, então, é lamentável, né, que a gente vê esse período tão longo para se concluir uma obra que falta os finalmente. E aí aqui nós temos que, eu quero mais uma vez publicamente reconhecer e agradecer ao governador Moisés por ter colocado um valor significativo para que as obras continuassem. Talvez ano passado a gente viu um ritmo muito intenso na 470 porque o estado de Santa Catarina botou um valor significativo. E isso é histórico, né? Os governos federais eles têm esse descaso com a nossa região. Esperamos, né, que agora o governo Lula que voltou e já havia a promessa até da presidente Dilma que ela estaria inaugurando, né, e não aconteceu. Então esperamos que agora definitivamente isso aconteça e por isso que é importante. Primeiro, que a gente procure se mobilizar e nós juntarmos as forças. Eu vejo que talvez essa é uma dificuldade que nós temos, de estarmos juntos, brigando independente de cor partidária, independentemente se é prefeito, deputado, vereador, governador, mas nós precisamos juntar a classe empresarial para que a gente possa juntos. Nós já tivemos ações nesse sentido, vamos ter hoje novamente, mas não adianta nós, talvez hoje aqui, pressionarmos os deputados. Eu penso que a pressão tem que ser maior. Nós temos que mostrar os números da nossa região, mostrarmos o quanto poderíamos até contribuir mais para o nosso país com a arrecadação de impostos, que seria mais significativa se tivéssemos a 470 e se nós tivermos uma infraestrutura na questão da logística muito melhor. Então, a 470, né, quantas vidas nós já perdemos na 470. Nós precisamos pensar, porque o que acontece? Nós estamos até Indaial, agora esse primeiro trecho, e de Indaial até o Alto Vale, que são mais 80, 90 quilômetros que você leva uma eternidade para chegar até o Alto Vale. Então, é preciso sim que a gente continue essa luta, mas temos que, de repente, parar e verificar, mas por que, apesar de estarmos lutando, ser uma cobrança de todos já há tanto tempo, por que nós não alcançamos? E aí, talvez, a partir do momento que a gente consegue identificar o porquê que nós não temos essa força, talvez nós vamos conseguir fazer com que esse sonho se torne realidade. Muito bem. Hércio, para finalizar, a última perguntinha que eu tenho para você aqui. Eu sei que é um pouco cedo, mas qual que é a tua avaliação justamente inicial, você como prefeito, dessas novas gestão estadual, federal, nova composição também da Alesc, da Câmara, como é que está sendo? Já conseguiu contato com essas pessoas? Como é que está o trânsito entre as pessoas, né? Eu lembro que no governo Moisés, pelo menos no início,
o contato entre prefeitos e governo era um pouco difícil, depois essa situação melhorou, mas enfim, como é que você está vendo todo esse cenário político para os prefeitos? Vamos talvez começar pelo Estado. Nós, a nível de região, acho que foi muito positivo, para todos nós prefeitos, conseguimos vários deputados que estão afinados com as administrações, porque é importante isso, às vezes a gente pensa, mas nós temos um deputado da região, mas que não caminha junto com os municípios, onde a gente sabe exatamente as dores que o povo tem. E isso eu penso assim que nós estamos muito bem representados, todos os deputados aqui da nossa região, eles estão extremamente abertos, inclusive os reeleitos aí que já tinham esse contato conosco. Então, a nível de Assembleia Legislativa, eu acho que foi muito positivo para nós. O importante é que a gente continue caminhando juntos e, volto a dizer, independente da cor partidária, nós temos que lutar pela nossa região. A nível de governo de Estado, eu diria assim, o governador Jorginho, ele tem uma experiência muito grande na questão política. A gente sabe que todo início de governo, ele acaba sendo um pouco mais complicado. Primeiro, porque se mudou toda a estrutura que nós tínhamos. Até se tomar conhecimento leva tempo. E também, o próprio governador Jorginho, talvez é a primeira experiência que ele tem como executivo. Ele era da parte legislativa. O que nós, prefeitos, e isso está nos deixando extremamente inquietos, é a questão dos recursos que haviam sido prometidos pelo Estado, pelo governo anterior, e isso é importante, o prefeito Mário até já colocou isso, não é um valor pelo CPF, é um CNPJ. O Estado se comprometeu a repassar recursos para os municípios e quase todos os municípios estão nessa situação e as obras estão paradas porque não se deu continuidade desses repasses. Há a promessa, que o governo quis entender a própria situação toda e há a promessa de que nos próximos dias nós teremos respostas e precisamos dessas respostas. É dinheiro público que está parado. E convenhamos, se nós olharmos como cidadãos, para nós não interessa se o dinheiro é municipal, se é estadual ou federal. Nós queremos que a coisa aconteça e isso tem que ficar claro. Então, estamos nessa luta. Mas a expectativa, volto a dizer, é a melhor possível aí que, em razão da experiência política já que o governador Jorginho tem. A nível nacional, eu vou dizer assim o meu grande desejo, a minha expectativa, é que nós consigamos, de uma vez por todas, começar a caminhar juntos. Uma das minhas maiores tristezas como brasileiro era nós termos um país tão dividido. Nós precisamos, passada a eleição, nós não podemos ficar olhando se você é do partido A, B, C ou D. Nós temos que ter consciência de que o Brasil, se ele fosse um navio, todos nós estamos no navio, não adianta eu, só porque de repente eu sou contrário, eu vou torcer para que o navio vá afundar, eu vou morrer junto. Então é preciso que a gente se una e faça, dê continuidade a reformas que começaram já a ser encaminhadas na época do presidente Temer e que precisam de um ritmo mais acelerado para que as coisas aconteçam. Mas, acima de tudo, o grande sonho, tenho certeza que esse sonho é de todos os prefeitos, é que nós verdadeiramente tenhamos um Brasil mais municipalista, que aquilo que nós tanto ouvimos, mais Brasil e menos Brasília, isso realmente aconteça. A partir do momento que um governante, tanto do Estado como governo federal, conseguir, e isso, os próprios deputados, conseguirem enxergar isso, que se os municípios vão bem, o Estado vai bem, o Brasil vai bem. E principalmente, porque quem faz as coisas acontecer é no município. Não estou aqui querendo puxar a sardinha para o nosso lado. É só ver quem faz as escolas, quem cuida das ruas, quem cuida da segurança, quem cuida da saúde. Se não forem os municípios, nós estaríamos realmente numa situação caótica, pior talvez do que está hoje. Então é preciso que nós consigamos fazer com que o Brasil efetivamente enxergue isso. Os recursos precisam estar na ponta, onde é muito mais fácil o povo até fiscalizar e onde efetivamente as coisas acontecem. Então esse é nosso desejo, essa é a nossa
Esse é o meu desejo, né? A minha expectativa. E sem sombra de dúvida, eu não sou, né? Eu sou do centro-direita, então eu não tenho linha filosófica de esquerda, mas eu torço agora. Né? Eu não, volto a dizer, eu não voto na esquerda, né? Não votei, declaro aqui meu voto, né? Mas eu respeito. E isso é democracia, você respeitar as posições diferentes. Porque eu não posso dizer que eu estou certo e de repente o outro está errado. Na opinião dele, o outro está certo e eu que estou errado. Então, é preciso que nós possamos, aproveitando o potencial e juntando talvez as diferenças que nós temos, nós possamos construir um modelo que faça com que o Brasil ocupe a posição que ele deve ocupar, as primeiras posições no mundo, porque nós somos um país que temos tudo. É um país verdadeiramente abençoado por Deus. Então é preciso que nós façamos acontecer e por isso que é importante a participação de todos. Uma das minhas grandes tristezas, Cristóvão, é que nós participamos muito pouco como cidadãos. Não basta eu só ir para a rua e fazer minha manifestação na rua, mas eu tenho muitos momentos em que eu tenho quase que a obrigação de participar. Isso na vida do município, que as coisas começando de baixo para cima sempre tem maior chance de dar certo. Nós temos inúmeros conselhos nos municípios, nós temos inúmeras audiências que acabam acontecendo no município e a participação nossa é muito baixa. Então, a partir do momento que nós ocuparmos esses espaços e nós começarmos a lutar pelos nossos direitos aqui embaixo, nós com certeza teremos a grande chance de termos um país, um município. Vamos começar pelo município, né? Um município, um estado e um país dentro daquilo que nós esperamos. Perfeito, esse foi Hércio Krick, prefeito de Pomerode. Novamente, obrigado, né, Hércio, por ter conseguido esse espaço para conversar com a gente, para moradores de Pomerode, Blumenau, Timbó, região, todo o Brasil aí, o mundo por meio da internet. Obrigado novamente pela sua presença, seja sempre bem-vindo, né, para falar sobre a cidade de Pomerode, tudo que trouxe ela. Recentemente eu estive lá na Festa Pomerana, muito bacana também, um evento bem tradicional, tem atraído cada vez mais turistas. E a gente acabou esquecendo de falar da Osterfest. Como é que tá tudo lá? Tá tudo certinho? Tudo dominado? Tá, tudo, né? Você falou, né? Pomerode realmente, eu comentei, né, na questão do turismo, Pomerode cada vez mais, né, cresce no turismo aí, pela quantidade de eventos que nós temos. Nós temos, às vezes, nós temos dificuldade de abrigar os eventos que querem acontecer em Pomerode. E agora nós até temos... final de semana passada teve um encontro de motorhome, que é tradicional lá em Pomerode, um dos maiores da América Latina, né? E aí a Osterfest, que já é tradicional e que também nos alegra, né? Que aquilo que foi plantado lá em Pomerode há muitos anos atrás, o Osterbaum, ele acabou contaminando, né, o sul do Brasil. Quase em todos os municípios a gente acaba vendo a Osterbaum, e que surgiu lá em Pomerode, que é algo da nossa tradição, né? Isso os nossos antepassados trouxeram para cá. E a Osterfest é novamente com o maior ovo de Páscoa do mundo, a maior árvore de Páscoa, né? Com mais de 100 mil casquinhas de ovos de galinha, elas continuam lá. Está muito, muito aconchegante. O local onde acontece lá é maravilhoso, né? É o nosso centro cultural. Quem vai para lá, ele vai se sentir até como se estivesse na Europa, lá na Alemanha. Então, ainda temos algumas semanas, quem ainda não foi, vá para lá. Eu acho que é importante, né, ter esse contato com essa cultura que é tão forte na nossa cidade, e a Osterfest, que é uma das nossas principais festas aí de Pomerode, juntamente com a Festa Pomerana e tantas outras que vão acontecendo. Mas as duas principais é a Osterfest e a Festa Pomerana. Então não deixe de vir para lá. Pomerode é conhecida como uma das cidades mais acolhedoras do Brasil, há pouco tempo também, né, entre os 10 melhores destinos turísticos do Brasil, onde a segurança foi o nosso fator principal. Então, estamos de braços abertos, esperando vocês para viver um pouquinho esse nosso jeito pomerodense de ser. Tá certo, Hércio, muito obrigado. Fica o convite aí para você que nos acompanhou. Visite a cidade de Pomerode. Um grande abraço a você que está aí nos acompanhando. Se você estiver no YouTube, pode se inscrever no canal, deixar o seu like. Se estiver na nossa página do Facebook também, curte aí, acompanha a gente, tem sempre informação e sempre muita entrevista. Então, até a próxima!